Vamos abrir a palavra, amados e amadas, mais uma vez nessa noite, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos na ordem aí da nossa Bíblia. Vamos abrir a palavra, mas vamos abrir também o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para pedir a Deus que possamos discernir a palavra, que possamos entender a vontade de Deus na palavra, que possamos crer no poder de Jesus de, através da palavra, mudar a nossa vida, restaurar o nosso coração, corrigir os nossos caminhos, ajudar-nos a viver de acordo com a sua palavra e a sua direção para a nossa vida. Mateus capítulo 8 nos coloca, como dissemos aqui há 2 semanas atrás, diante daquele que acabou de pregar o Sermão da Montanha, acabou de trazer o que nós conhecemos como a constituição do reino de Deus, ensinando tudo o que é pertinente à vida cristã, à caminhada do cristão nesse mundo como seguidor e seguidora de Jesus. E o texto começa dizendo que Jesus desceu do monte. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Naquele domingo nós falamos sobre este homem leproso, que se aproxima de Jesus com toda a coragem, com toda a ousadia, e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E nós vimos essa obra maravilhosa que Jesus realiza, manifestando a sua vontade na vida daquele homem. Na sequência, a partir do verso 5, Jesus se desloca para a cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidade que está no extremo norte do lago, chamado Lago de Genezaré, ou de Tiberíades. Era uma cidade que estava no limite do território governado por Antipas. Era uma cidade que era importante por estar na fronteira, tinha um posto de coleta de impostos. E provavelmente é ali que Jesus chama Mateus. Era uma cidade importante para o governador romano na Palestina, e por isso ele tinha ali os seus soldados, as suas legiões. E Jesus usa no primeiro ciclo de seu ministério na Galileia, a partir de Cafarnaum, pregar o evangelho em todas aquelas 10 cidades ali próximas e em toda aquela região. Então, a partir do verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. E o centurião implorava a Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. É interessante porque esse é um texto em que Jesus não faz nenhuma consideração prévia a um pedido que lhe é feito. Isso acontece também com o leproso, mas Jesus diz uma frase definitiva, positiva, encorajadora, e diz: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade,
Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo eu digo, faze isso, e ele o faz. Leia comigo o versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E a última frase qual é? E naquela mesma hora o servo foi curado. Palavra de Deus. Amém? Eu queria pedir a você que orasse individualmente, agora, pessoalmente, pedindo a Deus uma palavra para o seu coração. E rogando a Deus que o Espírito Santo possa dar essa palavra, porque eu não posso. A igreja não pode, a instituição não pode, o homem não pode, mas Deus pode. E a palavra de Deus diz que quando a sua igreja se reúne para adorá-lo, ela pode ter certeza da presença dele e do poder que ele tem de falar aos nossos corações. A palavra de Deus diz que quem pede, recebe, que ao que bate, a porta se abrirá. E o que busca, encontra. Então ore a Deus e peça a Ele uma palavra para o seu coração, mas para o coração dos irmãos que estão aqui também. Todas as dádivas de Deus no Evangelho da Graça são para ser compartilhadas. Nós não podemos querer as coisas só para nós, porque o amor ao próximo e o desejo de ver os outros abençoados é uma marca do seguidor e da seguidora de Jesus. Amém? Então vamos orar. Se algum de vocês quiser ficar de joelhos, faça isso. É uma atitude de quebrantamento, é uma atitude de submissão, é uma atitude de reconhecer quem é que manda e quem é o Senhor. Nós nos curvamos diante da Tua palavra, ó Deus. Rogamos que o Senhor nos ensine a ouvir, compreender, discernir, entender e praticar a Tua palavra. O Espírito Santo, o Senhor prometeu, nos guiaria a toda a verdade. E nós precisamos ardentemente, precisamos fortemente que o Senhor abra o entendimento do nosso coração, da nossa mente, para receber a Tua palavra. Nós rogamos que por Tua misericórdia o Senhor nos anime e encoraje nesse momento que cultuamos ao Senhor, e não nos deixe temer a atitude, a obra e o ataque de trevas contra a Tua palavra, mas confiar que o Senhor, por graça e misericórdia, continua alimentando o Teu povo com o pão vivo da Tua palavra, Jesus Cristo nosso Senhor, em nome dEle e para a glória dEle. E o povo de Deus diz, amém, amém. Jesus subiu ao monte e Jesus desceu do monte. Como dissemos domingos atrás, há aqueles mestres da religião que sobem no monte, sobem ao patamar da sua pretensa santidade, capacidade e poder humano. Mas Jesus desce do monte e vem ao encontro das pessoas.
Encontros transformadores no Evangelho de Mateus. É o tema sobre o qual nós estamos meditando. E este texto, esta história, este episódio do encontro de Jesus com um oficial romano, tem algo a nos dizer. Tem nuances preciosas do texto para nos ensinar a respeito de nós mesmos, de nossas atitudes, da nossa jornada como cristãos. Eu gostaria de, para melhor entendimento, dividir esta mensagem em 3 tópicos. E o primeiro deles é: Jesus Cristo é a dádiva de Deus para todos os homens. Jesus Cristo é a dádiva de Deus para todos os homens. Vamos repetir? Jesus Cristo é a dádiva de Deus para todos os homens. E é muito interessante no Evangelho, quando nós vemos este Cristo bendito, em nome do Deus Todo-Poderoso, vindo com a sua mensagem, primeiramente aos judeus na região ali de Jerusalém, da Palestina, da Galileia, da Judéia, mas dali proclamando através do envio dos seus discípulos a mensagem para toda a terra. No domingo anterior, nos primeiros versículos de Mateus 8, está perante Jesus um leproso, alguém que está totalmente marginalizado da sociedade, alguém que carregava uma marca de desprezo, de impedimento de se aproximar das pessoas e tudo mais, e Jesus diz: eu quero que você seja limpo, e restaura aquele homem. E agora Jesus recebe o pedido de um homem que tem poder, que tem um lugar na sociedade, que é considerado como alguém importante. Ou seja, já aqui vemos que não há acepção de pessoas na mensagem poderosa do Evangelho. Nós aprendemos que o centurião romano era um oficial que comandava uma centúria, 100 ou mais soldados. Ele estava subordinado a um tribuno que comandava a legião, que tinha 6.000 soldados. Ele é um homem que tem, no lugar onde ele está, principalmente no mundo romano, conquistado, nas outras nações conquistadas por Roma, representando o poder de Roma. Ele é um homem que com certeza tem um bom salário. É um homem que tem um estilo de vida que realmente está muito acima dos demais. E nós somos surpreendidos nessa descrição de Mateus, evangelista, de que esse homem manda a Jesus os seus empregados, alguém da sua casa, para fazer um pedido a Jesus. E olhando o texto paralelo de Lucas capítulo 7, nós vamos ver que depois, quando está mais próximo da sua casa, ele mesmo sai até a presença de Jesus. Ele faz um pedido. O texto diz que ele está implorando a Jesus por um seu criado, por um seu servo que está doente em casa. Então, este homem tem uma percepção de quem é Jesus. O texto não nos diz, mas estudando o assunto mais profundamente, nós podemos até discernir um pouquinho que com certeza este homem lá cuidando do seu trabalho, ali em Cafarnaum, ele com certeza acompanhava e sabia o que Jesus estava fazendo. Qual era o ministério cujas notícias chegavam ali em Cafarnaum. Jesus Cristo é a dádiva de Deus para todos os homens, porque nós aprendemos em Gálatas capítulo 4, e se você puder, vai até essa palavra, Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6, já está projetado aí para nós. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o que, gente? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. É plenitude dos tempos o que está acontecendo aqui. Jesus está desenvolvendo o seu ministério e mostrando que chegou o momento em que a palavra de Deus vem para todos. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 da sua carta, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. A todos os homens. É uma manifestação poderosa e preciosa da graça de Deus. Então, esse centurião manda alguém até Jesus e fala com ele: manda uma palavra. Basta uma palavra. Eu penso que muitos dos judeus que estavam ali acharam muito estranho que um centurião romano, que tinha poder, que tinha influência, pudesse levar tal pedido a Jesus. Mas ele manda, e como nós vamos ver na sequência aqui, demonstra uma fé que é admirada pelo Senhor Jesus. Deixa eu te perguntar, já fazendo uma aplicação do texto para nós, para o nosso tempo. Quem você acha que é difícil, quase impossível, de se converter a Cristo? Você já pensou nisso? Você já esteve na sua jornada, na sua caminhada, com pessoas que o comportamento de tais pessoas era tão vil, tão cheio de incredulidade, que você pensou: este aí, essa aí, não tem jeito. Não há possibilidade de ser mudado, de ser transformado. Me lembro de um colega do tempo que eu era bancário, que toda vez que ele abria a boca era para blasfemar, era para falar coisas muito duras a respeito do Evangelho, de Jesus, da religião de uma forma geral. E eu pensava: então, vai ser muito difícil. Mas a palavra de Deus nos apresenta aqui um homem que talvez não devesse estar aqui na narrativa do Evangelho. Ele é gentil, ele é estrangeiro, ele está do lado do opressor, mas ele humildemente manda dizer ao Senhor Jesus que uma palavra de Jesus resolveria tudo aquilo pelo qual ele estava buscando. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que Paulo exorta a Timóteo e exorta a todos nós: prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, insta, corrija, ensine, fale a tempo ou fora de tempo, porque esta palavra da fé, do Evangelho, da conversão cristã, ela não está baseada em você, nem em eu, nem em nenhum dos nossos argumentos, filosofias, raciocínios ou capacidades humanas. Essa palavra diz em João capítulo 3, versículo 16, você conhece, diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e por isso a esperança para você e para mim, porque Deus tomou a iniciativa. O apóstolo Paulo declara enfaticamente aos coríntios: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Manda uma palavra. É muito interessante, porque este centurião usa uma expressão que ele manda dizer a Jesus: Senhor, manda só uma palavra, porque eu também, versículo 9, volta para o texto de Mateus 8, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a esse vai, ele vai, diga aquele vem, ele vem, eu mando meu empregado fazer isso, fazer aquilo. O que será que ele está querendo dizer com isso? Preste um pouquinho de atenção. Vamos então para o segundo ponto. O Evangelho confronta nosso coração. Nada merecemos, nada podemos, tudo é graça. Diga: o Evangelho confronta os nossos corações.
nada merecemos, nada podemos, tudo é graça. Olha que coisa interessante, a atitude deste homem, um gentio, que não era do povo de Israel, que não tinha todas as tradições, todos os oráculos, todas as declarações proféticas, todo o serviço de adoração no templo, mas ele aqui revela um coração que Jesus vai ensinar e mostrar que é aquilo que está no cerne mesmo do Evangelho. Porque Jesus diz, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Eu não sou digno que entres em minha casa. É uma escancarada declaração de alguém que rasga o seu coração e sabe, está ciente de sua indignidade. Meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando, como era a casa desse centurião? Normalmente, segundo todos os estudos da época, estes homens, pelo poder que tinham, pela capacidade que tinham, com certeza moravam muito bem. Uma casa muito grande, uma casa cheia de pessoas, porque seus soldados, seus suboficiais, seus ajudantes de ordens estavam sempre ali. Uma casa onde havia muita agitação, com certeza, muita coisa, e esse homem diz, eu não sou digno que entres na minha casa. Pensemos um pouquinho aqui, se não vem à mente desse homem as coisas que aconteciam na sua casa, porque embora ele evidencie ser alguém que se aproximou do povo judeu, Lucas 7, os emissários vão dizer que ele até ajudou na construção da sinagoga, mas ele era romano, ele tinha tarefas duras que tinha de realmente cumprir. Hoje de manhã estudamos Atos 22, e quando Paulo é preso, arrebatado da multidão que queria destroçá-lo ali em Jerusalém, o comandante manda que o centurião interrogue Paulo debaixo de açoite, que era o método romano de obter as confissões, e com certeza o centurião tinha que obedecer. Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. O que ele pensou? O que tem na minha casa? Tem injustiça, tem palavrões, tem agressão, tem maldade. E isso deve nos levar a fazer uma profunda reflexão pessoal. Cada um de nós, é nossa casa digna de que Jesus entre nela? As coisas que acontecem na intimidade da nossa casa, de segunda-feira até chegar o domingo de novo, elas marcam, expressam compromisso de pessoas que creem, que amam a Jesus e que querem obedecer a sua palavra. Eu não sou digno, Senhor. Eu tenho outros debaixo da minha autoridade. Eu mando esse ir, eu mando aquele vir. O que ele quer dizer com isso? Um comentário mais antigo aventa a possibilidade de que este homem está realmente dizendo assim, Senhor, eu sou um homem que tem autoridade, eu mando e as coisas acontecem, mas eu mando em pessoas, eu mando fazer coisas, eu sou limitado porque também presto autoridade a um tribuno que presta a César, eu tenho que tomar muito cuidado para não agir errado, senão eu também serei condenado. Mas tu, Senhor, manda uma palavra, porque o Senhor tem autoridade sobre o céu e sobre a terra, sobre todas as coisas, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é aquele de quem nós cantamos aqui nessa noite, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele para quem, diz João, todas as coisas foram feitas, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Portanto, a Ele toda a glória. Eu não sou digno. Quem sou eu? É uma pergunta apropriada e interessante. Deus perguntou para Jacó, na experiência lá do val de Jaboque e de Peniel, qual é o teu nome? Jacó.
E quando Deus pergunta pelo nome nas Escrituras, Ele não está perguntando como você se chama, Antônio, Maria, Pedro, João, Rodinon, José. Ele está perguntando quem você é. E essa pergunta precisa ser respondida. Nós precisamos compreender de fato a natureza do nosso chamamento em Cristo. Porque João, 1 João, vai responder a essa pergunta dizendo: agora somos filhos de Deus. E ainda não foi revelado o que havemos de ser. Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Um auditório crente diria: aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Ele ouvira falar a respeito de Jesus. A salvação de Cristo é também para a nossa casa. A casa é um lugar comum de vida. Este homem errou no sentido de não ter insistido com Jesus, pelo contrário, para ir à sua casa. Porque ainda que a nossa casa seja indigna, e nós podemos pensar em duas dimensões: a casa, o lugar comum da vida onde nós vivemos, e a casa do nosso coração. E o propósito de Jesus é restaurar tudo. O nosso coração, a casa de nossa alma e a casa onde nós vivemos, porque vida cristã e vida espiritual não é separada de outra vida, é tudo a mesma coisa. Lembra o que Jesus falou? O que Paulo falou, melhor dizendo, ao carcereiro de Filipos? Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Temos orado pela salvação da nossa casa. Temos orado pela salvação de nossos filhos e outros parentes. Temos clamado a Deus pela sua misericórdia para restaurações que precisam acontecer. Nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia na vida comum do lar, quanto à nossa conversação, ao lazer, à comunhão, ao cuidado, ao acolhimento, à compaixão. Este homem com certeza ouviu falar de Jesus, a respeito de Jesus. Ele sabia e tinha convicção de quão grande, quão precioso, quão santo e quão poderoso era Jesus. Eu não sou digno, Senhor. Porque também, com certeza, ele sabia que nenhuma coisa poderia esconder do Senhor Jesus. Há um cântico, nós cantamos, dos mais antigos, que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada ou pouco encontrarás de bom, não é? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Dá-me um coração igual ao teu. Um pedido que eu preciso pedir todo tempo, todo dia, que nós precisamos pedir: dá-me um coração igual ao seu, Senhor. Um coração que se abre à transformação do teu Espírito Santo. Um coração cheio de compaixão. Outro cântico que eu aprecio muito: teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando olhas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Essa convicção tem que vir a nós, esse desejo e esse reconhecimento de que não somos dignos. Mas algo que este homem precisava entender, e eu creio que entendeu depois, é que ele traz a dignidade da sua graça sobre nós, ao nos justificar pelo poder do seu sangue remidor, e habitar conosco por causa da sua misericórdia. Terceiro tópico: o Evangelho proclama a fé, que lança por terra todas as barreiras erigidas pelo homem pecador. Vamos falar por partes. O Evangelho proclama a fé, que lança por terra todas as barreiras construídas pelo homem pecador.
O que os judeus, seguidores de Jesus, que estavam ali ouvindo esse diálogo de Jesus, querendo ir à casa do centurião, tratando desse assunto, como eles viam este homem? Ele é do povo que nos domina, ele é um gentio, ele é um opressor, mas Jesus declara a respeito desse homem, depois que ele dá essa palavra do versículo 9, no verso 10 diz que admirou-se Jesus, e diz: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Quem olha para essa história e para o seu protagonista, que é esse centurião, na superfície pode achar que é apenas alguém fazendo mais um pedido a Jesus, mas o pedido desse homem, diz o texto, provocou admiração em Jesus. E eu fiquei a perguntar ao texto, por quê? Porque Jesus se admirou ao ponto de elogiar e de registrar a fé que esse homem demonstra nele, na sua pessoa, no seu poder. Tem algumas coisas interessantes. Para quem que esse homem mandou fazer um pedido a Jesus? Para sua mãe, que estava morrendo? Para a esposa? Para um filho? Ele manda pedir para um criado, um servo da sua casa. E isso é muito interessante. Eu penso que Jesus enxerga no coração desse homem uma grande compaixão. O texto de Lucas 7 diz que era um servo a quem ele muito estimava. Ele o estimava a ponto de mandar mensageiros pedir a Jesus. E eu fiquei a pensar, como é que nós vemos as pessoas? Como nós tratamos as pessoas? Será que a pessoa que trabalha na nossa casa, como empregada doméstica, come conosco na mesa ou é ordenada esperar tudo para comer depois no lugar mais distanciado? Eu estou falando não de situações práticas que eu sei que acontecem na dinâmica, na agitação da vida, mas na percepção que nós temos. Como nós tratamos e vemos o entregador de pizza que tocou a nossa campainha para nos servir. Qual é a visão que nós temos no nosso coração daqueles que não são do círculo, da classe, do acesso a nós? Tiago fala aí, é muito sério a advertência de Tiago, sobre a acepção de pessoas. E ele é bem claro, para não deixar nenhuma dúvida: se na congregação de vocês, no culto onde vocês estão reunidos, entra alguém trajado de toda a roupa mais fina que pode ser, e você vai, vem, senta aqui no lugar à frente, mas entra alguém coberto de andrajos, você diz: fica num cantinho aqui, e vamos ficar de olho nele. Este homem vai pedir a Jesus por um servo, por um escravo, e Jesus elogia a sua fé, porque com certeza Jesus vê neste homem uma sinceridade cheia de compaixão. Sinceridade porque ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. A palavra de Deus nos ensina o tempo todo a necessidade de sermos humildes e quebrantados diante de Deus. Eu não consigo enxergar uma espiritualidade baseada no eu sou, eu posso, eu reivindico, Deus precisa me atender, eu sou capaz. Não, o Evangelho é graça, puramente graça. E ai de mim, e ai de você, se a sua graça um dia não tiver chegado ao nosso coração. Meus irmãos amados, ouvintes desta mensagem, temos que vigiar com muito cuidado a presunção que habita o nosso coração. Brennan Manning, um escritor, pastor americano, escreveu um livrinho precioso: O Impostor que
que habita em mim. Muito precioso esse livro, porque ele diz, eu sou pastor, e muitas vezes em muitos lugares onde eu fui homenageado, colocado lá no alto, e de repente o impostorzinho aqui dentro começou a gostar. Você é isso mesmo, você é o tal, você pode. A atitude que Jesus elogia aqui é aquele que diz, eu não sou digno, Senhor, eu não me julguei digno nem de ter contigo, diz Lucas capítulo 7, porque era alguém quebrantado diante do Senhor. E eu fico a pensar que todos os dias eu preciso pedir a Jesus essa graça de que meu coração seja inclinado para Ele, e que eu entenda que a vida, as dádivas, os dons e tudo aquilo que acontece na nossa jornada não é outra coisa senão a graça de Jesus, porque Ele disse, está em mim e eu estarei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira, fiquem firmes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Mas esse texto termina com uma advertência muito séria. Jesus diz assim, volta aí para o versículo 11, 12 e 13, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os pregadores dos tempos modernos, e eu estou me incluindo no meio, tem muita dificuldade com esses versículos aqui. E se nós estamos preocupados em ter as multidões conosco, nos dando status e visibilidade, a gente corta e termina por aqui. Mas a palavra de Deus é total e plena, e toda a palavra é verdade de Deus. O que nós encontramos aqui é uma advertência séria. Jesus está dizendo, a fé verdadeira deveria ser encontrada no povo de Israel. Eles têm os oráculos de Deus, as profecias, eles têm o templo, o sacrifício, a oferta, os cânticos, os salmos, eles têm tudo isso, mas eu não vi em Israel, naqueles que deveriam, como os líderes religiosos daquela época, eu não vi nenhum deles a fé no Filho de Deus, que esse estrangeiro está mostrando e está demonstrando. Aqui nós vemos um ensino que alguns ficarão do lado de fora. Os judeus, eles acreditavam e tinham uma história que circulava entre eles, que no reino messiânico, eles iriam assentar-se num grande banquete, cheio de música e de alegria, e estariam próximos dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. E Jesus então, aproveitando que eles sabiam dessas coisas, está dizendo para eles, olha, cuidado, porque se não houver a fé genuína e verdadeira no coração, há uma perspectiva terrível, trevas, choro, ranger de dentes. Trevas é porque está fora da luz, e fora da luz que é Cristo, só resta uma dura e espessa escuridão. Choro porque as dores, talvez de um arrependimento tardio, não poderão mais ser mitigadas. Ranger de dentes porque fora da presença do Senhor, frio, fome e carência de tudo aquilo que seria algo bom e tremendo. Ou seja, o Senhor fala aqui dos símbolos de juízo de Deus. E é uma advertência, porque muitos daqueles da multidão que o acompanhavam, e inclusive os enviados pelas autoridades religiosas, estavam ali apenas para encontrar alguma forma de prender a Jesus, de levar Jesus à morte e de levantar dúvidas quanto a tudo aquilo que ele ensinava. Mas Jesus termina e diz para o centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E a palavra diz que naquela mesma hora, com certeza conferiram depois, ao chegar em casa, o seu servo
foi curado. O que aconteceu com este homem? A narrativa bíblica não traz o complemento de muitas histórias de encontros transformadores com Jesus. Mas eu creio firmemente que esse centurião, com certeza, estava no meio daqueles muitos discípulos de Jesus. Jesus não vai até sua casa e manda a palavra para honrar a fé que ele manifestara. Mas com certeza ele teve muitas outras oportunidades, a partir de ver o milagre de Jesus, de se aproximar e conhecer mais do poder do Evangelho. Sim, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que João, e vamos caminhando para a conclusão, no último capítulo do Evangelho de João, abra sua Bíblia, olha para a palavra, ouça o Espírito Santo. No último capítulo do Evangelho de João, há uma informação interessantíssima, que às vezes a gente lê e passa por cima, mas lá no versículo 25 do capítulo 21 está escrito assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas volta para João 20, porque aqui diz respeito a mim e a você. João capítulo 20, versículos 30 e 31. João repete essa ideia. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes, porém, foram registrados para quê? Creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É por isso que estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus está sendo espalhada pelo mundo inteiro. É por isso que há Bíblias nas versões de todas as línguas. É por isso que tem sociedades bíblicas procurando traduzir a Bíblia em línguas e dialetos de vários lugares que nós nem conhecemos nesse mundo. É por isso que a palavra de Deus continua sendo pregada, porque nesses últimos dias, antes do tempo do fim, essa palavra é pregada para quê? Creiamos no Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome, porque Ele é o único que disse e que teve autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.